Oi, meu nome é Ingrid Marise e hoje a gente vai falar sobre o PAIS 2, obra de referência para a Universidade de Brasília, para vocês que estão na segunda série do ensino médio e que vão prestar esse vestibular. Hoje a gente vai falar sobre Kant, o esclarecimento e como isso tudo pode estar dentro da sua obra. Fica aqui no canal Estosófico que você vai saber mais. Hoje a gente vai falar sobre Kant, o esclarecimento, essa jornada para a autonomia, é uma análise muito filosófica, tá bom? Então, assim, lembrando que, gente, eu vou tocar em pontos fundamentais para a sua prova, para esse vídeo não ficar grande, você não ficar perdido e me abandonar aqui ao longo do tema, tá bom? Então, a gente vai analisar a obra Resposta à Pergunta, o que é Esclarecimento, de 1784, explorando como Kant vai definir aí o caminho para a emancipação intelectual, a autonomia do pensamento no contexto do iluminismo europeu. Vamos lá começar com o contexto histórico e filosófico. Ela está inserida dentro ali daquela corrente filosófica que é o iluminismo, dentro do cenário da Europa e do século XVIII, um momento marcado por valorização da razão e da ciência, a busca pela autonomia individual, crítica às autoridades tradicionais, e Estado e a Igreja, e Kant escreve sobre o absolutismo prussiano, buscando esse equilíbrio entre a obediência civil, que era necessária, a liberdade aí intelectual essencial. O conceito do esclarecimento, que essa palavra aí, gente, é quase impronunciável, não vou me arriscar para não, né? Aufräumen, tá? O esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. Então vamos lá, o que é minoridade aí para o Kant? É a incapacidade de usar o próprio entendimento sem a direção do outro. Não ocorre por falta da inteligência, tá, gente? Mas pela acomodação e covardia. Então, a menoridade independe da sua idade. Você pode ter 74 anos. Se você não tiver coragem de pensar por si, direcionar a sua vida, direcionar a sua razão, você ainda está preso nessa menoridade. E a maioridade, então, seria o quê? É o estado de autonomia intelectual, onde o indivíduo passa por si mesmo, sem depender de tutores, para formar suas opiniões e tomar decisões. Ou seja, pessoas que não se deixam manipular, que não se deixam levar por opiniões, tá? São pessoas que são baseadas na razão para poder aí se esclarecer. E aí nós temos o conceito da tutoria e da heteronomia. A heteronomia é a submissão à verdade do outro. O indivíduo permite que tutores pensem e decidam em seu lugar. Isso é muito comum ainda na sociedade atual. E a autonomia é a conquista da liberdade intelectual. O sujeito pensa por si mesmo e assume responsabilidade por suas próprias ideias. Então, Kant, ele critica muito essas figuras de autoridade, a igreja, o Estado, porque eles promovem na gente a heteronomia, tá? Então, eles são verdadeiros tutores que vão impedir o desenvolvimento dessa autonomia individual, perpetuando para sempre essa minoridade, né, gente? Tá? Então, essa minoridade sempre presente. E aí ele chama um convite que é chamado de sapere aude, ou seja, ouse saber, ouse conhecer. O sapere aude é o grito de guerra do esclarecimento, uma convocação à coragem intelectual. O que é a coragem pública? O incentivo ao uso da razão de forma pública, livre, crítica, sem medo de questionar as autoridades. É um instrumento de emancipação. A razão ela é apresentada como caminho fundamental para a libertação intelectual e social do indivíduo. Então, para você ter o conhecimento, você faz todas aquelas etapas. Kant é filósofo, é óbvio que ele leu Platão, o Aristóteles. Então, Platão diz que a gente vai saindo, né, do caminho da doxa, a gente caminha ali para eclesia, até a gente chegar sobre a questão da episteme, né, que é quando a gente tem essa libertação através da razão. E o Kant, ele ultrapassa isso, ele fala, não basta eu chegar na episteme, eu tenho que ter coragem também, coragem para botar para fora o que eu penso, de ser quem eu me construí como esclarecimento, até chegar no esclarecimento pleno, que é o ápice dessa razão humana, tá? O uso público e privado da razão. No uso público da razão, é o exercício do cidadão universal, onde o indivíduo está livre para fazer o quê, pessoal? Para criticar instituições e práticas, debater ideias abertamente, publicar pensamentos sem censura, e esse uso deve ser protegido e incentivado para o progresso social. Lembrando que o Kant é um iluminista.
se ele é um iluminista, ele estar ali compactuando com as ideias do iluminismo, da questão da soberania popular da vontade, da questão dos direitos, das liberdades. Então, para ele, não é porque você tem, exemplo, né, o Estado, que o governador do Estado não pode ser questionado, não pode ser criticado, não pode ser interpelado. Então, para ele debater essas ideias abertamente é fundamental para o sistema que o iluminista quer colocar, entre eles a nossa democracia, se a gente for trazer para dentro da nossa realidade, o que esse texto quer falar. Então, publicar pensamentos sem censuras, né? Então a gente tem que ter essa liberdade da expressão. Então o uso da razão pública é para isso. Já o privado, ele coloca que quando alguém desempenha um papel institucional, deve seguir regras estabelecidas, como um funcionário público, como um soldado em serviço, como um sacerdote em função religiosa. Nesse contexto, a obediência é necessária para o funcionamento social. Então, se eu estou sobre a rege de um comando ali, se eu sou um funcionário público, você chegou para eu te atender, eu não gosto de você, eu não posso levar isso em consideração. Eu tenho que fazer a minha função pública, que é te atender, ok? Então, colocam essas duas coisas e elas se complementam, elas não se excluem. Qual que é o paradoxo kantiano que vai ser trago dentro dessa reflexão? A obediência civil, que defende a necessidade da obediência às leis e à ordem social estabelecida para evitar o caos. A liberdade crítica, que simultaneamente exige liberdade para que a razão possa criticar o próprio sistema e suas instituições. E uma reforma gradual, que acredita que as reformas só são sustentáveis quando vê pelo esclarecimento gradual, não por revoluções violentas. Então, para o Kant não adianta você pegar em armas, derrubar todo um sistema, porque as pessoas não estão esclarecidas. As pessoas não chegaram nesse ponto ainda de esclarecimento, entende? Então, para ele, a obediência civil é para quê? Para uma necessidade da lei e das ordens para manter, né, a organização. Então, você tem que lembrar que tem os contractualistas do iluminismo, John Locke, né, por exemplo, é um grande, o Voltaire. O Thomas Hobbes não é iluminista, mas contribui muito para o contractualismo, o justnaturalismo, através da questão dessa briga, né, entre as vontades e a guerra de todos contra todos sobre aquilo que pode nos trazer a segurança, que é o contrato social. Então, para ele, a obediência civil estaria ligado a esse entendimento, ao entendimento de obedecer à lei e à ordem para evitar o caos. Mas você precisa da sua liberdade, você precisa ser crítico. E isso é feito como? De uma reforma gradual, ok? A evolução do esclarecimento. A minoridade imposta é uma sociedade dominada por tutores que mantém indivíduos em um estado de dependência intelectual. Isso acontece muito hoje através da educação rasa, uma educação não tão aprofundada, professores com má formação dentro dos próprios cursos que os formam. Não é por maldade, picaretagem do professor, mas também temos que levar em consideração toda essa base que mantém a minoridade imposta. Tá? Indivíduos que são alienados com músicas, com entretenimento supérfluos aí da indústria cultural, a qual afasta essa galera. E lembrando que a escola de Frankfurt, gente, é muito crítico, viu, do Immanuel Kant. Questionamento inicial. Os primeiros indivíduos ousam questionar as autoridades e pensar por conta própria. O debate público, que é a ampliação dos espaços da discussão livre, permitindo o uso público da razão, até se chegar na sociedade esclarecida, que é a sociedade aí qual o Kant dá uma comunidade de cidadãos autônomos que pensa por si mesmos. Então, a gente saía da minoridade imposta, começa esse questionamento inicial, vamos a um debate, do debate a uma sociedade esclarecida, ok? Quais são as contribuições, então, para a formação cidadã? Que esse é o viés que a Universidade de Brasília quer de vocês. É a liberdade e razão, a liberdade é inseparável do exercício da razão crítica. Há uma autonomia sem pensamento livre, não há a autonomia sem pensamento livre. Precisamos pensar livremente, um questionamento crítico. Volta. Qual é a contribuição para a formação cidadã? Que esse é o enfoque que a Universidade de Brasília quer de vocês, ok? Liberdade e razão. A liberdade é inseparável do exercício da razão crítica. Não há autonomia sem pensamento livre. Eu tenho que ser livre para eu pensar. Questionamento crítico. O cidadão esclarecido não aceita tutelas, sem questionamentos examinados criticamente às autoridades. Até que ponto sou eu
o indivíduo e até que ponto é o Estado para eu obedecer para manter a ordem da sociedade vigente, mas não porque o político não quer ser criticado, não porque o político não quer ser visto daquilo, porque assim, a partir do momento que você entra para o público, gente, você está aberta a críticas e a crítica faz parte do jogo, tá? Qual é a responsabilidade? A autonomia implica na responsabilidade pelas próprias ideias e ações sem transferir essa responsabilidade a tutores. Eu que disse, eu que pensei, então eu que vou me responsabilizar. Ser livre é obedecer à lei. Tudo que está fora dessa ideia é libertinagem. É você fazer para o seu bel prazer. Você tem que lembrar que você está inserido em um grupo. A partir do momento que você está inserido, o que eu digo que eu tenho a minha liberdade, o outro tem o direito também de rebater. E se aquilo me imputar algo que eu tire, desonre, né, tire, que eu não seja uma pessoa ética, eu tenho que me responsabilizar também pelo que foi dito. E o legado de Kant para o mundo contemporâneo é qual, pessoal? Democracia e participação, que é as ideias do Kant sobre o uso público da razão, que fundamenta os princípios democráticos modernos, a importância da participação cidadã informada, uma educação emancipadora que leve ao esclarecimento, que visa transformar em cidadãos autônomos e críticos, capazes de pensar por si mesmos, desafio permanente, o chamado sapere aude continua muito em voga, continua muito relevante, tá? Principalmente uma sociedade onde na radicalização de ideias, polarizações e até mesmo fanatismos políticos, convidando-nos a exercer a nossa autonomia intelectual, ok? Agora a gente vai fazer uns exercícios e ver como se comporta o tema de acordo, né? Então vamos lá, pessoal. Texto 1. Ousar pensar e o desafio da autonomia. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do entendimento sem a direção do outro. Sapere aude tem a coragem de servir-se do seu próprio entendimento. Immanuel Kant, resposta à pergunta que é esclarecimento de 1784. Em tempos de sobrecarga de informação e influência de algoritmos, pensar por si mesmo tornou-se um desafio ainda mais urgente. A autonomia intelectual defendida por Kant nos séculos XVIII ainda se mostram necessárias para formar cidadãos críticos diante das novas tutelas do século XXI, sejam elas políticas, digitais ou ideológicas. Julgue os itens a seguir como certos e errados, que é assim que vem na sua prova, tá? Para Kant, a menoridade é causada exclusivamente pela incapacidade intelectual do sujeito. Não, a menoridade não é que ele é incapaz, ele é tutelado, ele precisa de alguém para falar por ele, por isso que o item está errado. C. Gente, na hora de eu formatar eu não tirei, mas na próxima eu tiro, tá? O lema sapere aude representa a exigência de que o indivíduo ouse sua razão para se libertar da dependência dos outros. Certíssimo. 3. A liberdade de pensamento, segundo Kant, deve ser praticada apenas em ambientes privados para evitar conflitos sociais, ambientes privados e públicos. 4. O pensamento autônomo é para Kant condição fundamental para a emancipação do indivíduo perfeito. Que a sua prova pode se apresentar e espero poder ter te ajudado. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, isso é muito importante aqui para mim, dando feedback para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês. Então, compartilha com aquele seu colega que está estudando, compartilha com aquele grupo aí de estudos de vocês, e é importantíssimo para mim que você deixe aqui, gente, se você quer um conteúdo, que eu continue com essa série do Pais, ou se a gente faz uma outra forma, tá bom? Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.